Nós vimos na primeira parte desse comentário, a respeito do tratamento jurídico da demarcação de terras no Brasil, como se deu a fixação da tese de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a eles pertencem como direito originário, ou pelo menos o usufruto dessas terras. Nós vimos como se criou o debate e se fixou a tese do marco temporal, até recentissimamente aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, e nós ficamos de ver como havia sido essa mudança de rumo do Supremo Tribunal Federal na fixação do tema 1031. O Supremo Tribunal Federal recentemente afetou um recurso extraordinário, o recurso 1017.365, afetou ele, deu a ele status de caso repetitivo e fixou uma tese. Basicamente, o que fez o Supremo foi fixar uma tese dizendo claramente, com todas as letras, que o marco temporal, ou seja, a situação de ocupação de uma determinada área em 1988, quando promulgada a Constituição, não deve ser levado em conta como um fator relevante para a determinação da ocupação tradicional para fins de demarcação da área. Ou seja, o Supremo afastou o marco temporal. Foi isso que ele fez no tema 1031, com algumas variações. A Constituição Federal já dizia, desde 1988, que a ocupação de boa-fé dava direito à indenização por eventuais benfeitorias ou gastos que o proprietário tinha feito na terra antes de ser expropriado por uma eventual demarcação. O Supremo acrescentou uma outra interpretação. Ele disse no tema, o tema é bastante extenso, mas quem tiver curiosidade de ler todos os itens vai ver que tem um item lá que diz o seguinte: não tem marco temporal, mas se em 1988 a área não estava ocupada pelos indígenas, e mesmo assim, pelos seus estudos antropológicos e discussão e instrução do processo, ela passa a ser demarcada, mas se em 1988 ela não estava ocupada, ou seja, o mesmo raciocínio do marco temporal, aí o proprietário, primeiro, todas as transmissões e títulos e coisa julgada e coisas relacionadas àquela área são válidas. E a Constituição dizia que uma vez demarcada a área, considerada como indígena, era tudo absolutamente inválido. Então o Supremo diz, se em 1988 não havia ocupação, é tudo válido. E mais do que isso, o proprietário expropriado, ele pode ser indenizado pelo valor da terra. Ou seja, o Supremo criou uma hipótese em que o marco temporal se aplica, na verdade, como um critério de uma eventual indenização do proprietário de terra. Seria quase que como assumir que se não havia realmente ocupação indígena em 1988, mas aquelas terras são consideradas como tradicionalmente ocupadas pelos índios, seria quase como presumir que o proprietário não estava de boa fé, não teria como saber, né? Tem um título de propriedade, está naquela terra e tem que ser indenizado. E assim o Supremo, ao que tudo indica, tentou um pouco compor as pressões dos dois lados, tanto das comunidades indígenas, que lutam tanto pela demarcação, quanto dos proprietários de terra, que não querem, evidentemente, perder suas terras produtivas, muitas vezes adquiridas de forma legítima, jurídica, com contrato, escritura, matrícula e tudo mais. Beleza. Feito isso, o Supremo muda o entendimento. Esse entendimento ele é de setembro de 2023, então é recentíssimo. A partir de agora, o Supremo fixa um tema em casos repetitivos, afastando o marco temporal e criando essa hipótese de indenização. E o que aconteceu depois de setembro de 2023? O Congresso Nacional reativou o debate sobre aquele projeto de lei de 2007, o projeto de lei 490, e aprovou a lei 14.701 de 2023. Vejam, o que faz esta lei? Ela coloca um marco temporal, ou seja, a necessidade de existência de ocupação em 1988, positivado na lei. Ele escreve o marco temporal. Artigo 4º da lei. Ela reproduz
o texto da Constituição, mas acrescenta ali a expressão do marco temporal, que diz o artigo 4º da lei de dezembro de 2023. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, aquelas que, vírgula, este é o ponto importante, na data da promulgação da Constituição Federal eram, simultaneamente, habitadas em caráter permanente, utilizadas nas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação e sua reprodução física e cultural, seus usos, costumes e tradições. E a lei fez mais, ela qualifica de uma certa forma o que se considera o renitente esbulho, ou seja, ela assume a possibilidade de uma terra não ser ocupada em 1988, mas estar em renitente esbulho. O que diz a lei? Para os fins dessa lei, considera-se renitente esbulho o efetivo conflito possessório iniciado no passado e persistente até o marco demarcatório temporal da data de promulgação da Constituição Federal, materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia possessória judicializada. O que quis dizer a lei? Olha, tem um marco temporal, os indígenas têm que estar na terra, mas eu também admito que os indígenas não estejam na terra em 1988, mas haja ali um conflito judicializado ou circunstâncias de fato que mostram que aqueles indígenas estão sob esbulho permanente, que haja ali um conflito. Agora, um conflito de conveniência ou um conflito armado para fins de instrução de um processo de demarcação, evidentemente, não é o que quis dizer a lei. Este artigo 4º, e essa é uma questão importante, ele foi vetado pelo atual presidente da República, pelo presidente Lula, e o veto foi derrubado pelo Congresso. Como é que funcionou isso? O presidente da República disse que pesasse a boa intenção de fixar o marco temporal e tudo mais, haveria uma dificuldade muito grande de saber o que seria renitente esbulho, o que seria ocupação tradicional, e saber se em 5 de outubro de 1988 haveria aquela ocupação ali na área. Então, por uma dificuldade prática, e que na verdade foi a justificativa que se tentou dar a esse veto, mas o veto é muito mais por uma questão política e ideológica, porque sabe-se que o atual governo ele é mais pró-demarcação. Com esse veto, o projeto voltou para o Congresso derrubou o veto. Quando o Congresso derruba o veto, o projeto vai para promulgação e aí sim o presidente é obrigado a promulgar. Então tem esse fato político em relação à derrubada do veto. O veto tirava, evidentemente, o artigo 4º inteiro e tirava a questão do marco temporal do texto da lei. Então, a situação atual é que nós temos uma lei publicada que adota a tese do marco temporal. Evidentemente, essa lei é superveniente à decisão do Supremo, então ela pressupõe-se uma lei válida, constitucional, que deve ser aplicada. Mas o debate não termina por aqui. A Advocacia Geral da União já anunciou que pretende entrar com uma ação de controle de constitucionalidade dessa lei, basicamente vai contestar a constitucionalidade dessa lei perante o Supremo Tribunal Federal. O debate vai ser em torno destas questões que nós tratamos aqui nesse comentário e vai se ver se o Supremo Tribunal Federal vai considerar a lei constitucional ou não. Ou seja, se o que está escrito aqui, e especificamente essa expressão na data da promulgação da Constituição Federal, que é a expressão que fixa o marco temporal, está de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal, que diz que são direitos originários dos índios, o direito a usufruir das terras por eles tradicionalmente ocupadas. Há uma série de questões muito sensíveis, porque o debate envolve uma questão social importante. Houve declarações históricas dos ministros do Supremo Tribunal Federal de que esse foi um dos casos socialmente mais sensíveis que eles já decidiram. E há que se fazer uma reflexão. É claro que esse comentário tem todo um enfoque jurídico para que se compreenda como é que a questão evoluiu, desde a Constituição de 1988 até a fixação da tese do marco temporal pelo Supremo, até a modificação dessa tese, afastamento do marco temporal pelo Supremo agora de setembro de 2023 e até a promulgação de uma lei que reinstitui o marco temporal, agora por lei, positivado no nosso sistema, em dezembro de 2023.
mas há de se fazer uma reflexão como sociedade se nós estamos caminhando da maneira certa para proteger os direitos dos indígenas, né? Eu acredito que não há dúvida de que os indígenas são povos que têm uma relevância tradicional, cultural, histórica para o país muito grande. A questão que fica é se o debate deve ou não ser tão focado, tão resumido na questão fundiária, né? Porque há outras questões, tanto questões de ocupação violenta de terras que são já demarcadas para os índios, por garimpeiros, grileiros e afins, como questões de saúde, né? A gente viu durante a pandemia várias comunidades indígenas, de reais índios do Mato Grosso, em que houve mais de 40 mortes, de 70 mortes em uma comunidade, 40 mortes em outras por Covid. E as comunidades pedindo para ter álcool gel e máscara, ou seja, não chegando até elas condições de saúde mínimas. Essas assistências de saúde muitas vezes são dadas por fundações, muitas vezes privadas. E não pela FUNAI, que tem como competência também proteger as comunidades indígenas e manter as suas tradições. E proteger a saúde dessas comunidades e a integridade das terras que já foram para eles demarcadas sem dúvida nenhuma, proteger as suas tradições. Mas o debate hoje, quando se fala da questão indígena, não é tanto o quanto que nós estamos cuidando dos índios que nós realmente temos como país, mas é mais o quanto que nós demarcamos ou deixamos de demarcar de terras. E talvez aí haja uma inversão de prioridades. Até porque, se verificar as terras demarcadas, são terras muito extensas, às vezes tem casos assim de milhares de hectares para algumas dezenas de famílias, e isso cria uma situação em que talvez nós estejamos fazendo debate com a prioridade errada, né? Que é a prioridade puramente fundiária. O outro debate super importante, e esse debate está mais para os antropólogos, mas é um debate que interfere diretamente na questão da aplicação do artigo 231 e agora da Lei 14.701 de 2023, é o debate do que vem a ser uma comunidade indígena, né? Porque, como eu disse, né, tanto na parte 1 quanto na parte 2 desse comentário, indígenas, assim considerados com suas tradições ancestrais, são aqueles que já estavam aqui, né, e deles derivados, desde muito antes a América sequer vir a ser descoberta. Esses sim são os indígenas. O que nós temos hoje é que algumas comunidades requerem o reconhecimento como se indígenas fossem, mesmo sem comprovar esse vínculo de ancestralidade com os povos originários do nosso país. E esta questão, então, se ocupam ou não e se são ou não índios, sempre essas duas questões estiveram no centro do debate das demarcações. Essas são reflexões por conta da complexidade do tema que todos nós temos que fazer, mas o importante aqui, e a finalidade desses comentários, é que se compreenda a evolução jurídica do tratamento dessa questão até os dias de hoje. Muito está por vir, porque ainda vai haver, certamente vai ser levado ao Supremo a discussão de constitucionalidade dessa lei, com esse nível de impacto que a gente viu aqui nas decisões que já ocorreram, e isso vai ser objeto de novos comentários, nós vamos acompanhar e vamos manter a atualização constante sobre esse tema constitucional tão relevante.